Pai, Senhor, irmãos, que Deus os abençoe. Irmãos, eu quero ler um versículo para vocês, que é o Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira convém agradar, andar e agradar a Deus, assim como andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vós temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenha da fornicação. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Irmãos, eu tive vários sonhos com o final dos tempos. Eu nunca conversei isso aqui com vocês, né? Um dos sonhos que eu tive é que eu estava onde eu moro, e tinha uma guerra muito grande, mas era uma guerra muito grande. E eu e um soldado ficava sobre uma pedra de cheixo bem grande. E aí eu tava com uma saia muito longa, branca, uma blusa branca, eu até botei essa blusa, sem saber, uma blusa branca, e eu tava nesse lugar. Se não der esse vídeo, eu faço outro. E eu corria para um lugar assim onde tinha uma escada, e eu dizia assim, eu preciso entrar aí dentro. E tinha uma linha de trem. E eu dizia, eu preciso entrar aí dentro. E ele dizia, você não pode subir. Eu dizia, mas eu preciso entrar. E aí ele abria e eu entrava nesse lugar, né? Eu entrava e subia. Foi um dos primeiros. Outros foi, irmão, eu em cima de um prédio, e um prédio que ele tinha um muro que dava para eu ver lá embaixo o que estava acontecendo na rua. Mas, irmãos, era uma gangue, era gente, os caras roubando as pessoas, um lugar escuro lá embaixo, muita gente apavorada que não conseguia andar porque o lugar era escuro. E eu ficava lá de cima só observando. E eu andava por uma avenida, quando eu descia, a gente não podia descer, porque se descesse, eles pegavam a gente. E eu tinha que estar lá em cima, nessa casa lá em cima. E eu ficava doidinha, né? Eu dizia, meu Deus, quanta coisa ruim lá embaixo. Eu ficava assim, irmãos, pensando, quanta coisa ruim lá embaixo, meu Deus, quanta de tristeza, quantas mortes, quantos roubos, olha para ali. E ficava aquele bando de marginal, né, de pessoas assim, que roubavam as pessoas mesmo e queria fazer o mal. E eu olhando lá de cima, e eu, meu Deus, né, como se estivesse clamando por aquelas pessoas. Outro sonho que eu tive, irmãos, foi agora há pouco. Eu estava num lugar, olhando a terra. Quando eu olhava a terra, eu estava com a roupa branca, só que eu estava com uma bermuda, uns babado embaixo, como se fosse bordado, sei lá, não sei. Enfim, e aí eu via a terra se movendo, o mar ia para baixo, um mar subia, só que aquilo brilhante. E eu via aquilo brilhante, e eu via a terra, eu via nesse brilhante como se fosse papel alumínio, sabe? Bem brilhante. Eu vi um monte de carros, era helicópteros, um monte de coisas lá em cima. E eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, como se eu estivesse vendo o mundo. E embaixo era como se tivesse um mar revolto, ou era uma terra, eu não me lembro bem, eu sei que estava tudo muito agitado. E em cima tinha esse claridão enorme, mas tinha avião, tinha carro, tinha tudo estava por cima, tudo estava desmantelado. E eu olhava assim, eu me baixava e me ajoelhava, e aquela voz dizia assim, Jesus voltou. E eu ficava, irmão, estarrecido com aquilo ali, porque eu não subia, me dava uma angústia, uma tristeza na alma. Irmãos, é complicado, irmãos, nós precisamos nos preparar. O Senhor, Ele está mostrando a muitos quando vai e quando fica, porque Deus quer que a gente tenha um prumo na vida da gente para que a gente possa subir para os céus. Eu tenho mais sonhos para contar, mas depois, com o tempo, eu vou contando esses sonhos. Nunca quis falar sobre esses sonhos, mas o Senhor me incomodou para falar. E depois eu faço outro vídeo. Que Deus abençoe.